Olá, boa tarde. Dia 16 de maio, quinta-feira, NT Sul começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. E hoje, mais uma vez, a gente traz informações sobre o desastre climático que atingiu 92% dos municípios do Rio Grande do Sul. Subiu para 151 o número de mortes e outras 104 pessoas seguem desaparecidas. Mais de 615 mil pessoas continuam fora de casa. 77.199 estão em abrigos. E hoje, infelizmente, voltou a chover. Isso faz com que os gaúchos fiquem ainda mais apreensivos. Aqui em Cachoeira do Sul, o rio Jacuí está com 23 metros e 91 centímetros, baixando lentamente, menos de 2 centímetros por hora. Desde ontem, uma grande operação está em andamento para resolver o problema da falta de água em Cachoeira do Sul. A logística para transporte e troca do gerador de energia contou com um helicóptero da Força Aérea Brasileira e militares da Base Aérea de Santa Maria. A aeronave, além de cumprir esta séria e difícil missão, proporcionou momentos de contato, acolhida e realização de sonhos, principalmente de crianças. Solidariedade que vem pela água. Velejadores organizaram um grupo no Yacht Clube Guaíba para apoiar nos resgates e transporte de alimentos para quem está nas áreas inundadas. É medicação, outra hora é um leite específico para uma criança, então a gente vai ajudando como dá. Os resgates continuam. Ontem, 7 pessoas pediram socorro do telhado de um prédio em Canoas. O salvamento foi feito pelo Exército. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. E a gente abre esta edição do NT Sul trazendo para você de casa um panorama, números das enchentes, depois já de semanas dessa tragédia climática aqui no estado. Então me acompanhe para a gente ver o que acontece nesse momento, quais os números, aqui do Rio Grande do Sul. Então, como já mencionamos aqui na abertura, são 151 mortes e ainda 104 pessoas desaparecidas. Número de pessoas em abrigos, 77.199. Pessoas desalojadas, 538.164. Número de municípios afetados, 458. Pessoas afetadas, 2.281.774. Resgatadas, 76.620. Animais resgatados, 11.932. Esse é outro grande desafio, que é onde abrigar, por quanto tempo, como devolver esses animais para algum tutor, Vamos agora para a nossa próxima tela, trazendo aqui um panorama dos rios. O rio Jacuí, então, está em 23 metros e 91 centímetros. Em Cachoeira do Sul, está baixando? Tá, mas muito lentamente, como a gente mencionou na abertura, menos de 2 centímetros por hora. Então ainda deve levar um bom tempo até o Jacuí voltar ao seu nível considerado normal, com um limite ali em 18 metros. Lago Guaíba, hoje baixou dos 5 metros, o que já é assim uma pequena celebração para Grande Porto Alegre, está em 4,98. Lembrando sempre, Guaíba, cota de extravasamento, de transbordamento é 3 metros, então também está longe ainda do seu nível normal, ou pelo menos para resolver esse caso. Rio dos Sinos em 7 metros em São Leopoldo, o Gravataí em 5,81 em Passo das Canoas e Rio Caí em 3 metros e 31 centímetros em Feliz. Então esses são os números que a gente tem neste momento e também o panorama dos rios aqui no estado do Rio Grande do Sul. Durante o dia de ontem, foi realizada uma operação conjunta da Corsã Aegea com a Base Aérea de Santa Maria para a substituição do gerador de energia do sistema de captação de água localizado à margem do rio Jacuí. Desde o início da enchente, em Cachoeira do Sul, o abastecimento da cidade ficou comprometido. A enchente alagou o sistema, danificando o gerador. A rede que fornece energia para o local está debaixo d'água. A logística para transporte e troca do gerador contou com um helicóptero da Força Aérea Brasileira e militares da Base Aérea de Santa Maria. Esse caminhão chegou de Faxinal do Soturno bem cedinho, com o gerador que, segundo promessa e expectativa da Corsã, deve normalizar o fornecimento de água para os cachoeirenses. À 1h da tarde, chegou ao campo da Ubra um helicóptero da Força Aérea Brasileira vindo da Base Aérea de Santa Maria para a missão mais difícil:
realizar a substituição do gerador danificado pelo novo. O equipamento pesa 3.000 quilos e, devido à enchente e difícil acesso à estação de captação de água, só pôde ser levado pelo ar, em rota distante e que não sobrevoasse a área urbana. É a única forma de acesso à nossa captação. Então esse helicóptero ele vai primeiro chegar na captação, retirar o gerador que foi danificado pela inundação e após isso ele vai pegar esse novo equipamento e colocá-lo no local onde nossas equipes depois farão as instalações elétricas e aí sim finalmente restabelecer 100% o abastecimento aqui da cidade de Cachoeira do Sul. A operação se desenrolou durante toda a tarde, tendo o campo da Ubra como base de embarque do gerador antigo, que foi retirado, e de desembarque e içamento do novo equipamento até a subestação da Corsã, na beira do rio Jacuí. Para a complexa operação de retirada e colocação dos geradores, a laje da subestação foi recortada. O helicóptero se manteve no ar com o gerador pendurado e, sobre a laje, os militares tiveram que enfrentar a forte ventania provocada pelas hélices da aeronave e precisaram também de perícia para encaixar o equipamento na janela da laje. Não à toa que, vencida esta etapa, eles comemoraram o feito. Para a equipe da Corsã, a EGEA, esta foi a etapa mais difícil. Com o novo gerador no lugar, o processo será finalizado com a montagem de cabos, abastecimento do gerador e funcionamento pleno até o restabelecimento da energia elétrica no local, que ainda não tem previsão. A rede foi encoberta pela enchente e ainda está submersa. Situação bem complexa, né? E o gerador já foi instalado e agora pela manhã o sistema passava por testes, passava por ajustes. E após essa etapa e finalização dos testes, o sistema principal de abastecimento de água para a cidade deve ser então restabelecido. A Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou na manhã de hoje, no Diário Oficial Eletrônico, o decreto de calamidade pública na cidade. A decisão de elevar o nível de gravidade da situação na cidade, pós-decreto de emergência, considera o agravamento dos danos decorrentes da enxurrada. Entre os dados que embasam o decreto, constam informações como movimentações de massa, a elevação progressiva do nível do rio Jacuí, danos e prejuízos em áreas sensíveis ao funcionamento do município, como a dificuldade de abastecimento de água, a necessidade urgente de garantir condições de habitação digna aos afetados, prestação de serviços em saúde, segurança e bem-estar social. Com a decretação da calamidade, o município tem menos burocracia para comprar insumos e também materiais e contratar serviços que colaborem com o atendimento dos casos de urgência dos afetados e também para a manutenção dos serviços. A vigência é retroativa a 1º de maio e tem prazo de duração de 180 dias. A Prefeitura de Cachoeira do Sul revogou o decreto que estipulava algumas normas em decorrência do desabastecimento nos postos de combustíveis e também pela escassez de fornecimento de água. Com a revogação, atividades como lavagens de carros podem voltar a funcionar normalmente e os postos não precisam mais limitar o abastecimento dos veículos. E ontem, o ministro dos Transportes, Renan Filho, esteve em visita à Cachoeira do Sul para, oficialmente, liberar o trânsito sobre a BR-153. O tráfego de veículos já havia sido liberado pelo DENIT na terça-feira, mas, conforme o ministro, a liberação teria ocorrido em período de testes. Na visita, ele reafirmou o plano de rever o projeto de reforma da Ponte do Fandango, elevando a altura, considerando a enchente que assola o Rio Grande do Sul. A alteração teria de incluir ainda as outras 2 pontes de acesso ao município, planos que seguem em análise no Ministério. Visita do ministro, então, a Cachoeira do Sul, trazendo informações, inclusive, sobre as obras, antecipando aí uma possibilidade de aditivar esse projeto
tornando a ponte do Fandango um pouco mais alta. Essa é uma estratégia que já vem sendo discutida justamente por conta dessas situações que o Rio Grande do Sul vem enfrentando, né? A maior catástrofe da história, inclusive do Brasil. Como é que o Ministério se organiza para atender essas comunidades? Olha, nós já estamos liberando aqui a BR-153, o que é muito importante para a Cachoeira do Sul. Já tínhamos uma reconstrução, uma recuperação completa da ponte do Fandango, uma obra de aproximadamente 70 milhões, e nós vamos verificar se o próprio contrato permite a elevação da ponte. Se permitir, faremos nesse contrato mesmo. Se não permitir, nós vamos estudar quais são as possibilidades, à luz das novas cotas que a enchente atingiu, como nós vamos melhorar esse caminho aqui, que é a BR-153, que dá acesso à cidade de Cachoeira do Sul. O fundamental é que tiramos a cidade do isolamento rapidamente, né? Ao longo do último final de semana, as chuvas por aqui foram muito fortes, a cidade estava isolada e ontem a gente abriu o caminho está funcionando. Quem passa por aqui vê a quantidade de veículos, de caminhões, e foi muito importante a gente abrir mais esse ponto do estado do Rio Grande do Sul que estava isolado. É mais um avanço e nós vamos seguir avançando. Amanhã eu estou na BR-386, hoje eu já vim da 470 lá na Serra, onde nós estamos trabalhando em todas as frentes do estado para restabelecer a normalidade da vida das pessoas e da economia aqui no Rio Grande do Sul. Ministro, ainda antes dessa situação com o estado do Rio Grande do Sul e bloqueio de algumas estradas que vieram em decorrência, a demanda em Cachoeira era a ponte do Fandango, um processo que se arrasta há muito tempo e que se agravou ainda mais com essa situação das inundações. Existe um prazo para essa obra iniciar? Olha, o projeto se arrastou há muito tempo porque o governo anterior não tinha dinheiro. Com o presidente Lula, ele garantiu os recursos necessários para a gente fazer a reforma. Só essa obra aqui são mais de 70 milhões de reais aplicados para recuperar essa ponte. Todo o Rio Grande do Sul, no último ano do governo anterior, recebeu pouco mais de 450 milhões. Ou seja, muito pouco dinheiro no passado não permitia levar as obras adiante. Agora, o presidente Lula destinou 1 bilhão e 800 milhões de reais para obras no estado do Rio Grande do Sul e, na emergência, mais 1 bilhão e 200, o que significa dizer que nós teremos 3 bilhões de reais para esse ano de 23. Nós vamos tocar a ponte, nós estamos finalizando o projeto executivo dela, que é um RDC, é uma contratação integrada. Ela vai começar muito em breve, inclusive já implantamos as placas e essa recuperação vai ser fundamental para que ela possa voltar a transportar caminhões com qualquer peso, porque hoje, desde aquele último incidente que aconteceu, a ponte está com uma limitação para transportar 18 mil quilos e essa obra visa, sobretudo, liberar o fluxo mais pesado sobre a ponte do Fandango. Essa adaptação e eventual aditivação do contrato tende a estender mais o prazo ainda para o início das obras ou isso pode ser ocorrido concomitantemente? A gente tem que dar uma olhadinha, são várias situações. Primeiro tem que verificar se o contrato permite a gente incluir como aditivo esse tipo de elevação da ponte. Segundo, tem que verificar quanto custa, para ver se cabe no contrato. E depois é que a gente vai ver o prazo. Então são várias frentes, mas o mais importante agora é restabelecer o caminho, porque a gente tem no Rio Grande do Sul muitas estradas que estão interrompidas e as pessoas estão esperando que elas sejam restabelecidas. Aqui em Cachoeira do Sul, graças a Deus, hoje, desde ontem, na verdade, que estava em teste, mas a partir de hoje está liberado o caminho para as pessoas irem e virem para Porto Alegre, para Santa Maria, para onde precisarem ir. Temos que iremos esperar ainda um pouco mais, né, pela ponte do Fandango aqui em Cachoeira do Sul, essa reforma ou nova ponte, né, que seja, que vai custar inclusive quase 70 milhões de reais, com essa alternativa de elevar um pouco mais, mas iremos atualizar informações, buscar informações para trazer para você de casa o mais breve possível. O presidente Lula esteve no Rio Grande do Sul ontem e anunciou novas medidas para minimizar os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul. As principais ações anunciadas foram o pagamento de R$ 5.100 às famílias atingidas e também a construção de novas casas para quem perdeu a residência durante o desastre. Nós vamos ver agora aqui na nossa tela mais detalhes desses benefícios que foram anunciados ontem. Vamos lá, começando então pelo Auxílio Reconstrução, que é um auxílio imediato. O valor do benefício, como eu mencionei, R$ 5.100 por família. Qual que vai ser a forma de pagamento? Parcela única via Pix. Então vai diretamente para a conta dos afetados. Quem vai ter direito a esse benefício, aos R$ 5.100? Famílias que sofreram perdas de bens
com a enchente. Como você pode fazer a solicitação? Pelo aplicativo da Caixa. Regras para receber. Defesa Civil dos municípios vai enviar a documentação indicando áreas alagadas. Moradores desses locais poderão, então, receber o recurso. Então, de maneira objetiva, quem é que vai determinar, vai dizer se a pessoa tem direito ou não? A Defesa Civil, mediante os cadastros que está fazendo. Vamos agora para a nossa próxima tela sobre novas habitações. Então, teve uma promessa muito forte ontem, né, de que as famílias afetadas, famílias de baixa renda, não vão ficar sem casas, o governo vai comprar casas e ofertar a essas pessoas. Não se trata de financiamento, não. O governo vai comprar e entregar a casa. Como é que isso funcionaria? Qual é a promessa? Construção de novas casas para famílias de baixa renda que perderam as suas moradias. Quem é que se enquadra nessa promessa que o governo fez ontem aqui no estado? Famílias com renda mensal de até R$ 4.400, ou seja, faixas 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos aqui para a nossa próxima tela, onde a gente detalha um pouco melhor sobre a operacionalização desse sistema, ou seja, como é que as casas serão compradas e entregues a essas famílias. Então, o que o governo nos repassou até o momento, uma das opções é a chamada compra assistida de imóveis usados, com um limite de valor definido pela Caixa. Então, digamos, a pessoa que perdeu ali a sua residência vai entrar em contato com a Caixa, vai ter a opção de fazer a escolha de um imóvel usado, né? E ter aí todo esse suporte pela Caixa Econômica Federal. Então, essa é uma modalidade, a chamada compra assistida. Segunda modalidade, uso de imóveis desocupados que estão em processo de leilão na Caixa e também no Banco do Brasil. Ou seja, sabe moradias que o morador anterior, quem financiou originalmente, não conseguiu pagar, então o banco foi lá e tomou essa habitação, esse imóvel? Então, o governo vai recomprar, vai comprar esses imóveis e ofertar às famílias. Então, esta é outra modalidade. Terceira, aquisição de imóveis de construtoras que já estão em obras ou imóveis que estão concluídos, né, mas ainda pertencem às construtoras, às incorporadoras, e ainda não foram vendidos. Então, o governo vai dar prioridade também para comprar esses imóveis e ofertar a essas famílias. Sempre destacando, né, são imóveis que precisam se enquadrar ali na faixa 1 ou 2 do Minha Casa Minha Vida, né? Quarto modo, aproveitamento de propostas que não foram selecionadas no Minha Casa Minha Vida em 2023. Quinto modo, nova seleção do Minha Casa Minha Vida em municípios onde as alternativas anteriores não sejam suficientes. Então, se essas 4 anteriores aqui não resolverem o problema, então o governo promete uma nova seleção do Minha Casa Minha Vida nesses municípios para socorrer as famílias. Para imóveis em área rural, o governo ainda não definiu a estratégia de reposição. Então, para quem mora no interior e perdeu casa, ainda é um problema, o governo ainda não definiu como é que vai resolver. Acho que ainda temos mais detalhes. Aqui, alternativas, então, para escoamento. Outra questão, como é que vamos tirar as águas dessas cidades, né? Especialmente quando a gente olha para a região metropolitana de Porto Alegre, tá um problemão, né? Então, qual que é a promessa? O governo federal vai fazer um estudo para reformular o sistema de proteção contra cheias da região metropolitana de Porto Alegre. O levantamento também vai incluir a solução para retenção de água na Lagoa dos Patos e contenção das bacias contribuintes. E aqui já faço um alerta, né? Ambientalistas já estão alertando sobre algumas propostas que foram ventiladas para a Lagoa dos Patos e que podem ser perigosas. Então, muita calma, né? E a gente precisa acompanhar muito de perto essas propostas que estão sendo feitas nesse momento. Quem é que deve fazer esse estudo? Uma estatal federal, Infra SA, será responsável pela contratação do estudo. E quando que isso vai ocorrer? Ainda não tem um prazo definido. Então precisamos acompanhar nessas medidas para ver o que sai do papel, o que vai ser anunciado, né, o que vai ser proposto aí nesses moldes. Temos mais uma tela? Acho que esta era a última, né? Esta é a última. Então, aqui a gente traz com alguns detalhes, com os detalhes que estão disponíveis até este momento, sobre o que o governo federal está ofertando ao Rio Grande do Sul neste momento. E o governo federal confirmou ontem a criação da Secretaria Extraordinária da Presidência da República, que tem como objetivo apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul, tragicamente devastado pelas enchentes. O deputado federal Paulo Pimenta, que é gaúcho, vai ser o titular da secretaria.
Para isso, ele deixa o cargo atual de ministro da Secretaria de Comunicação Social. Nessa nova função, cabe a ele a responsabilidade de coordenar as ações federais no Estado e também intermediar iniciativas com os demais ministérios, governo gaúcho e também com as prefeituras. Trabalhadores atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul podem sacar o FGTS, segundo a Caixa Econômica Federal. O controle e o cadastro de análise vai ser feito pela Secretaria de Inclusão Social de Cachoeira do Sul. Estamos falando especificamente aqui do município. Mais de 2.000 cadastros já foram protocolados junto à pasta. Bem, Daniel, e para ampliar melhor esse assunto sobre o saque FGTS, está ao meu lado o Gabriel Lobato, que é coordenador do Cadastro Único e também do Bolsa Família aqui da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Muitas pessoas afetadas por essa enxurrada que atingiu todo o estado do Rio Grande do Sul e também Cachoeira do Sul têm o interesse de saber como funciona esse saque FGTS, que envolve, de certa forma, 3 pontas. A pessoa atingida, a Prefeitura de Cachoeira do Sul através da Secretaria de Inclusão Social e também a Caixa Econômica Federal. Gabriel, explica um pouco como é que está esse processo do saque FGTS, quem pode tirar, quem não pode e o papel da Prefeitura nesse meio de campo entre pessoa atingida e também Caixa Econômica Federal. Boa tarde. Boa tarde. A possibilidade do saque FGTS, ele se dá para pessoas que foram atingidas pelo evento climático, né? A gente pode dizer que todo o município foi afetado pelo evento, mas os atingidos são aquelas pessoas que realmente tiveram danos no seu imóvel. São aquelas pessoas onde a água realmente entrou no imóvel, onde houve ali movimentação de massa, onde houve desmoronamento, onde a estrutura da casa ficou comprometida, onde houve um destelhamento, onde houve um prejuízo de fato. O saque FGTS, ele é estritamente para a situação de atingido, de pessoa que houve dano no imóvel, não é ou muro, alguma coisa nesse sentido, que teve esse prejuízo e que vai poder nos procurar para fazer essa solicitação do saque. Basicamente, nessa estrutura de política pública, o município ele tem um papel central, que é o papel de informar a Caixa Econômica Federal quais são os endereços atingidos. É isso que o município faz. E num posterior momento, as famílias, as pessoas, ou no aplicativo do FGTS ou junto à Caixa, levam comprovantes de endereço, comprovando que moram naqueles endereços atingidos e a partir dali fazem a solicitação do valor mesmo que eles têm disponibilizado de fundo de garantia de tempo de serviço. O papel do município é, de fato, filtrar o que é atingido, do que é afetado ou, muitas vezes, do que é fraude, que é uma coisa que, de fato, acontece também, né? Ok, o formulário, inclusive, está passando aí na tela, que é o mesmo esse aqui, que a pessoa atingida ou que, de certa forma, foi afetada por essa enchente tem que preencher. E vocês têm essa expectativa, Gabriel, mais de 2.000 cadastros já foram feitos, então vai ter uma demanda bastante grande. O que acontece, né? Inclusive, esse é um dos eventos bem importantes de por que a gente chama as pessoas para fazer a solicitação do saque FGTS. A população ribeirinha municipal, por exemplo, muitas vezes não tem saque FGTS, né? Boa parte dessas fichas assim são desse território, né? Então a gente faz esse chamamento exatamente para filtrar em termos de número, porque senão daqui a um pouco o município começa a cadastrar um monte de endereço de gente que nem precisa, que nem vai ter o fundo de garantia lá por sacar, né? Sim, a expectativa é que haja muita busca, tá? Que haja muita procura pelo atendimento, né? Foi um evento grande, foi um evento que atingiu, de fato, boa parte do município. Então, a gente tem uma expectativa grande de atendimento. Quem perdeu o documento, como funciona? Faz igual, a gente atende igual, tá? O atendimento se dá da mesma forma, tanto para a pessoa que perdeu o documento de identificação, quanto para a pessoa que perdeu algum comprovante de endereço. Porque a ação do município, principalmente, ela diz respeito a validar o endereço, tá? Então, a gente não valida a pessoa, não valida o documento da pessoa como habilitada para o saque, né? A gente valida só o endereço. Então, a pessoa que nos procurar nos informando tal endereço, a gente vai identificar no nosso próprio controle se é atingido ou não, ou vai até o endereço para fazer a vistoria daquele local. Gabriel, a Secretaria está encaminhando toda essa parte de documentação solicitada pela Caixa. Qual o período que essa pessoa pode pedir esse saque? Outra pergunta, pode ser feito pelo celular, pela internet, ou a pessoa precisa vir até a Secretaria de Inclusão Social?
Isso se dá em 2 momentos, tá? O primeiro momento agora, que vai começar segunda-feira da semana que vem, é o momento onde a Prefeitura está chamando as pessoas para fazerem o cadastro de solicitação para análise do saque FGTS, tá? Aí as pessoas têm que vir presencialmente até o nosso posto de atendimento, o nosso local onde a gente vai fazer esse mutirão de atendimento ainda está para ser definido e a hora também está para ser definida, tá? Não, a gente vai comunicar nas mídias de Prefeitura, vai procurar vocês novamente para fazer esse comunicado. Então, num primeiro momento, necessariamente tem que sair de casa, tem que se deslocar até o posto de atendimento com um comprovante de endereço e um documento de identidade, tá? Para fazer esse cadastramento ali, para a gente identificar a pessoa como pessoa que quer realizar o saque. A Prefeitura e a Defesa Civil vão analisar esses formulários ali no começo da outra semana e então a gente encaminha os dados que a gente vai lidar para a agência da Caixa, tá? O trabalho da Caixa não é demorado, ele é um trabalho ali que cerca de 2, 3 dias úteis eles já validam o endereço dentro do sistema e aí sim, posteriormente, a pessoa já consegue realizar o saque. Para realizar o saque é uma outra situação onde a pessoa ela não é para esperar. A pessoa fez o formulário com a gente, não adianta ficar esperando. Depois que for validado o endereço como endereço atingido, a pessoa ou tem que procurar ali pelo aplicativo do FGTS, tá? Um aplicativo, ele é um aplicativo, tem um formato simples de funcionamento. A gente vai fazer divulgação nas nossas mídias também da cartilha de uso do aplicativo. Não é um aplicativo que a gente, como prefeitura, tem muito conhecimento para usar, porque ele é um aplicativo da Caixa mesmo, tá? E aí ali no aplicativo se faz realmente a solicitação do saque da conta e a movimentação do valor realmente da conta, tá? Ou se a pessoa não tem telefone, né, porque pode acontecer, ainda mais nesse evento específico, de não perder o telefone molhou, não funciona mais, aí essa parte se dá na agência da Caixa mesmo, né, a agência da Caixa que finaliza o atendimento viabilizando o valor, direcionando o valor ali da conta da FGTS para a pessoa usar. Tá certo. Obrigado, Gabriel, por falar sobre esse saque FGTS. Daniel, a gente esclarecendo melhor essa dúvida que muitas pessoas estão levantando diante de toda a situação que a gente vive aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. O expediente presencial do Judiciário Gaúcho ficará suspenso a partir de segunda-feira. A decisão afeta todos os serviços em fóruns de todo o Rio Grande do Sul, suspendendo inclusive os prazos processuais cíveis e criminais. A decisão não afeta processos urgentes e necessários para assegurar a preservação de direitos. Sessões e audiências não serão realizadas neste período. A seguir, solidariedade que vem pela água. Velejadores organizaram um grupo no Yacht Clube Guaíba para apoiar nos resgates e transporte de alimentos para quem está em áreas inundadas. Uma hora é medicação, outra hora é um leite específico para uma criança, então a gente vai ajudando como dá. Os resgates continuam. Ontem, 7 pessoas pediram socorro do telhado de um prédio em Canoas. O salvamento foi feito pelo Exército. A gente vai conferir como fica o tempo de hoje até sábado em todo o território gaúcho. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Meio-dia e 29, já estamos de volta com o NT Sul ao vivo, atualizando informações importantes para esse momento aqui no Rio Grande do Sul. E nesse momento há a apreensão, né? Com a questão do tempo mais uma vez, porque tem previsão de chuva. Vamos começar vendo imagens aqui da nossa câmera ao vivo, no centro de Cachoeira do Sul. Temos o céu encoberto neste momento, garoou já pela manhã e essa é a previsão para o dia, né? A gente deve ter o tempo muito fechado ainda, eventuais pancadas de chuva, isso deve se manter também amanhã e a gente vai ver então agora na previsão do tempo mais detalhes, tanto para o município de Cachoeira do Sul, quanto para todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, como era a previsão, já amanheceu com muita nebulosidade e a tendência é de que o predomínio seja de nuvens e volta a ter chance de chuva. Até já teve alguma garoa, não devemos ter grandes acumulados, mas vai chover, mínima 8 graus e máxima 13. Sexta-feira deve ter uma variação de cenários com aberturas de sol, momentos de maior nebulosidade e chuva. Mais uma vez, sem grandes acumulados, mínima 11 graus e máxima 15. Sábado, sol entre nuvens e segue friozinho, mínima 9 graus e máxima 15.
Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A chuva, infelizmente, retorna ao Rio Grande do Sul nesta quinta. O dia já começou encoberto na maioria das regiões e com frio. O tempo começou a se instabilizar com chuva em setores da metade norte. E essa chuva atinge mais áreas do centro para o norte gaúcho hoje. No oeste e no sul, podem ocorrer algumas aberturas de sol nesta quinta, como na sexta. Na metade norte, o tempo segue instável com chuva na sexta e pode chover de forma moderada a forte, por vezes, em alguns pontos. A chuva em setores do norte e do nordeste gaúcho pode atingir 50 milímetros a 100 milímetros em várias cidades, especialmente da Serra, no acumulado desta quinta-feira e do que ainda deve chover na sexta. Isso pode provocar aumento no volume de alguns rios, mas de forma menor em comparação com níveis da última semana. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 14 graus, também 14 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 19 graus. Em Santa Maria, na região central, 12. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 17 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 13 graus. E agora a gente abre espaço para você de casa, para ver as mensagens das nossas redes sociais, do WhatsApp 51997697129. Muito obrigado a você que diariamente interage, seja com o Jornal ao Vivo ou com a nossa produção, reportando também informações, o que acontece onde você está. Isso é muito importante para o Telejornal NT Sul todos os dias e para a nossa comunidade, para ter um olhar amplo sobre o que acontece onde estamos, né? Vamos para a telinha? Mensagem aqui do Evaldo Rosa. A estrada que liga a Ferreira à localidade de Água Morna está sem condições de passagem. Os moradores estão sofrendo com as condições atuais do nosso interior, diz aqui o Evaldo Rosa, né? Manda aí a foto da estrada, tem ali um trator quase atolado, vamos dizer assim, né? Então a situação ela é bem precária em muitas estradas. Está sendo um horror para trafegar, né, Evaldo? Obrigado pela participação e por relatar aí a situação nessa localidade, tá bom? Quem mais? A Dineia Martins está participando com a gente lá de Pindamonhangaba, em São Paulo. Estamos torcendo para que tudo isso passe logo. Graças a Deus o Rio Uruguai está baixando. Minha família é de Uruguaiana. Obrigado, Dineia, pela participação. Tudo de bom para ti, para os familiares, né? Imagino também a apreensão de ter os familiares longe, uma região que está passando por tantas dificuldades como o Rio Grande do Sul, mas, Deus quiser, em breve tudo isso vai passar, né? Temos aqui mais recadinhos. O Luiz Fernando Madri, aqui de Cachoeira. O povo gaúcho está de parabéns pela dedicação em ajudar ao próximo. Devemos estar atentos e preparados, pois, infelizmente, estamos no início do período mais frio do ano, o que é uma grande preocupação, né, Luiz? Pelas doenças que podem advir aí dessa condição climática do Rio Grande do Sul, do frio que se intensifica, tantas pessoas que estão fora de casa, então precisamos todos fazer aí a nossa parte, né? Daqui a pouquinho, mais recados da audiência. Solidariedade que vem pela água. Velejadores organizaram um grupo no Yacht Clube Guaíba que presta apoio nos resgates e transportes de alimentos para quem está em áreas inundadas da região metropolitana. Ontem eles foram ao município de Guaíba e a equipe da TVE, nossa parceira na Grande Porto Alegre, acompanhou essa operação. Ajuda que vem de toda parte, inclusive do norte do país. A Sabrina é de Rondônia e se juntou ao grupo Velejadores Solidários para auxiliar nos resgates. Cara, não tem como explicar, porque é um cenário de catástrofe, mas é uma energia de que vai dar tudo certo e a galera tá agradecendo toda a ajuda. O grupo iniciou com a união do Yacht Clube Guaíba, com o Veleiros do Sul e os Jangadeiros. Mas muita gente foi se juntando nessa força-tarefa. Eles recebem mantimentos e levam a quem precisa do outro lado do Guaíba. Colete ajustado, lancha abastecida e já carregada com doações. Nós vamos agora embarcar com o Júnior e o Cristiano para acompanhar essas entregas. O nosso destino é o município de Guaíba. Vamos lá. Faz 10 graus nesse momento, mas a sensação térmica é bem menor.
o que faz a gente pensar no sofrimento da população que vive às margens do Guaíba, com essa situação de cheia aliada à queda nas temperaturas. O carregamento vem em boa hora. São 50 cobertores que vão para pessoas que estão nos abrigos da cidade. Nós estamos 2 semanas já, nessa função. Desde que começou no sábado, o pessoal começou a ser alagado lá em Eldorado. A gente está em São Suci, região das ilhas. A gente já perdeu a conta de quanta gente a gente tirou dentro d'água. Hoje assim encerrou os resgates nessa parte. Tá? Até ontem a gente fez resgate de animais. E agora é mais para estar mesmo abastecendo o pessoal daqui que está sem mantimento, então a gente continua na água ainda ajudando. Feita a entrega, o Júnior e o Cristiano voltam à capital com a missão de trazer da próxima vez um remédio para uma paciente com câncer. O Júlio veio fazer o pedido. Sempre que a gente fala que tem um caminho aberto, as coisas vão surgindo. Uma hora é medicação, outra hora é um leite específico para uma criança, então a gente vai ajudando como dá. O município é cercado pelo rio Jacuí e pelo lago Guaíba e teve 45% da população atingida. Hoje nós temos 72 alojamentos, nós temos cerca de 5 mil pessoas alojadas. Nós recebemos também pessoas que são de Eldorado do Sul, que foi a cidade aqui do lado muito atingida, onde 90% da sua superfície ele foi atingida. E nós estamos recebendo essas pessoas aqui nos nossos abrigos. O momento ainda é de alerta, pois as águas do rio Jacuí baixaram, mas as do Guaíba ainda cobrem ruas dos bairros Alegria, Alvorada, Florida e Centro. É lá onde fica a casa do Anderson, que está mais da metade submersa. Mesmo sendo diretamente atingido, ele se tornou voluntário. A minha casa destruiu, que é a primeira. A casa do meu pai ali ficou faltando 20 centímetros para chegar no teto, a da minha irmã também 20 centímetros para chegar no teto. Mas depois a gente reconstrói. O momento agora é da gente dar força para quem está em mais necessidade que a gente. É isso aí. E em Canoas, 7 pessoas e 2 animais domésticos foram resgatados depois que um drone do Exército identificou o grupo pedindo ajuda em cima do telhado de um prédio. O equipamento das Forças Armadas sobrevoava uma área atingida pela enchente no bairro Rio Branco, quando percebeu que um grupo de pessoas precisava de ajuda. Bom dia, pessoal. Exército Brasileiro, tá todo mundo bem aí? Dá um sinal de positivo, se sim. Com um recado escrito em uma folha de papel, foi confirmada a necessidade de resgate. Se tratava de 5 pessoas de uma mesma família e 2 pets. Outros 2 moradores do prédio, de 5 andares, também foram retirados do local. A missão foi executada por uma equipe de busca e salvamento do Exército. É passado as coordenadas do local e a aeronave, ela chegando no local já com a equipe de busca e salvamento a bordo, ela conseguiu encontrar uma família, que eram 7 pessoas e 2 animais, 2 pets, que estavam em cima do telhado e eles foram levados para a aeronave através do guincho. A aeronave ela faz um pairado um pouco mais alto e todo mundo foi com o guincho levado para dentro do helicóptero. Ainda bem que puderam ser resgatados, Um acidente no final da tarde de ontem, na rua Ramiro Barcelos, em Cachoeira do Sul, levou para o HCB em estado grave um senhor de 75 anos atropelado por uma motocicleta. Ele caminhava sobre a via porque o trecho não possui calçada quando foi atropelado. O condutor da moto, um jovem de 19 anos, estava com a namorada na garupa. Eles também foram atendidos no local da colisão e apresentaram melhoras. Segundo a Brigada Militar, o condutor da moto não tinha habilitação. É grave o estado de saúde do pedreiro Madson Roberto, de 42 anos, atropelado de forma brutal na última terça-feira. Ele percorria de bicicleta a Avenida Marcelo Gama quando foi atingido por um veículo que invadiu a contramão. Segundo familiares, ele fez uma cirurgia às pressas por conta das diversas fraturas. Madson está na UTI do HCB. O condutor, Ulisses Gonçalves, estava embriagado na aferição constatada no teste do bafômetro feito pela Polícia Rodoviária Federal. Ele teve a prisão decretada em flagrante, mas pagou a fiança de 2 salários mínimos e foi liberado. E eu aproveito para destacar, depois dessas informações, pedir muita calma, muita atenção a toda a nossa população, porque
as pessoas todas ficam também muito afetadas, né, por conta dessa tragédia climática que estamos vivenciando. Ontem à noite também teve um outro acidente aqui na região central de Cachoeira do Sul, então a gente vê acidentes graves acontecendo exatamente nesse momento. Então, calma, atenção, vamos cuidar uns dos outros, porque é a postura que definitivamente esse momento exige. E o DAER deve priorizar a recuperação da cabeceira da ponte sobre o Rio Pardo na RS 403. A estrutura na entrada da cidade de Rio Pardo foi danificada com a força da água. O executivo, inclusive, já fez essa cobrança. O trecho se torna fundamental na ligação de Cachoeira do Sul com o Vale do Rio Pardo, visto que a RSC 287 está interditada em Candelária. Por enquanto, motoristas têm utilizado estradas vicinais por conta desse problema. As prefeituras de Cachoeira do Sul e Rio Pardo estão interessadas em reestabelecer o trecho da ERS 403. Na segunda-feira, a prefeita Ângela Chu fez uma reunião virtual com a participação do secretário estadual de Logística e Transporte Gilvir Costela, o diretor-geral do DAER, Luciano Faustino, e o superintendente do DAER em Cachoeira do Sul, João Batista Almeida. A 403 foi definida como o trecho mais adequado atualmente para o transporte de cargas pesadas. Mesmo sendo liberado o trânsito na Ponte do Fandango, ela deve permanecer com a capacidade máxima de 18 toneladas. Em Rio Pardo, a situação é mais grave. A ponte de acesso ao município está comprometida. A água ruiu parte da cabeceira, deixando a estrutura incapaz de receber uma carga maior. Pelo lado de Cachoeira, a situação é mais tranquila, mas necessita de atenção. Os trabalhos aqui na 403 vão ser concentrados nas proximidades da ponte sobre o rio Botucaraí. Em vários lugares, o asfalto foi prejudicado pela água que cobriu a pista. Em alguns pontos, esses reparos já foram feitos, mas a principal intervenção do DAER vai ser nesse ponto dessas duas galerias. Toda a encosta acabou sendo ruída pelas águas e esse trabalho deve levar alguns dias para ser concluído. A ponte do rio Botucaraí aguentou a enxurrada dos últimos dias e se manteve estável. Por enquanto, os condutores estão utilizando as estradas vicinais, bem mais precárias, para chegar em Rio Pardo e Santa Cruz do Sul, por exemplo. Na reunião, o grupo que participou pediu atenção na 410 entre Capão do Valo, Pinheiro e Candelária, na 403 acesso secundário via Albardão e na VRS 847 em linha Henrique Dávila, perto de Veracruz. Segundo o DAER, foram contratadas com dispensa de licitação através do recurso do Fundo Municipal de Apoio à Infraestrutura Rural, empresas para prestação de serviços de horas-máquina para a recuperação das estradas vicinais. Está na lista motoniveladora, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, rolo compactador e caminhão caçamba. E ainda sobre a RS 403, agora há pouquinho nós recebemos aqui uma informação do DAER, né, que é o órgão estadual responsável pela rodovia, sobre essas obras. E eu vou me socorrer aqui dessa nota que o DAER enviou, né, destacando o seguinte: o DAER está vistoriando a rodovia entre os quilômetros 1,5 e 3 em Rio Pardo. A força da água levou pedaços do asfalto. Em um primeiro momento, será colocada brita graduada, ou não sei se esse termo está devidamente correto, mas é isso que diz a nota, para que uma das pistas seja liberada de forma provisória. Enquanto isso, serão iniciados os serviços de recuperação do pavimento. Inclusive, a gente já publicou agora há pouquinho no Instagram e também no Facebook da TV algumas obras que já estão ocorrendo na ERS 403 para fechar aqueles verdadeiros buracões que foram abertos por esta tragédia climática aqui no Rio Grande do Sul. E ontem aqui no NT Sul a gente informou sobre a retomada de algumas viagens intermunicipais depois da liberação da Ponte do Fandango e da BR-153 para tráfego de veículos. Eu estou me referindo ao serviço de ônibus, né? Os ônibus intermunicipais. Então, entre os municípios constavam Candelária, Veracruz, Santa Cruz do Sul.
No entanto, após a atualização no site de venda de passagens, que ontem ofertava esses destinos, e contato também da empresa Aviação União Santa Cruz, a informação foi atualizada de que estes destinos ainda não estão em operação. Quais destinos não estão em operação, Daniel? Então, Santa Cruz, Vera Cruz e Candelária. Ainda não tem, então, essa disponibilidade de ônibus a partir de Cachoeira do Sul. Segundo a empresa, não há previsão para a retomada destes itinerários. E a empresa Unesul retoma as viagens de Cachoeira para Porto Alegre a partir de amanhã. 2 horários serão oferecidos, 9 horas da manhã e 3 da tarde. E de Porto Alegre para Cachoeira do Sul, os horários disponíveis são às 8h30 da manhã e 2h30 da tarde. O desembarque em Porto Alegre é feito no Terminal Antônio de Carvalho, na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Agronomia. A rota, conforme a empresa, em ambos os sentidos, é a BR-290 via Pantano Grande. Em Eldorado do Sul e Charqueadas, está autorizada a passagem de veículos, desde que considerados como serviços essenciais, e o transporte de passageiros integra esse rol. A cada dia surgem novos voluntários para dar assistência às pessoas desalojadas pela cheia do Rio Jacuí, aqui em Cachoeira do Sul. Alguns médicos e profissionais da enfermagem também estão fazendo a diferença e se doando para atendimento diretamente nos abrigos. A grande maioria das pessoas que está nos abrigos teve que sair de casa sem nada, muito menos receitas ou medicamentos, que para muitos é de uso contínuo. E essa tem sido a grande demanda inicial de médicos voluntários, como a doutora Ana Luísa. Ela atua na rede de atenção básica do município, mas percebendo o momento de crise gerado pela enchente, optou por atender voluntariamente as pessoas que foram desabrigadas pela enchente diretamente nos abrigos. Uma população que demanda bastante de cuidado, né, agora nesse momento, mas não diferencia tanto, né, aquele cuidado diário de todos os dias, daquela escutativa, né, de saber o que eles estão precisando agora nesse momento. Durante a formação, né, aquilo que guia é o atendimento mais humano, né, pessoa com pessoa. Então é aquilo que fortalece a gente sempre, né? Não só o dia a dia, mas aquele trabalho voluntário, assim, de tu parar, escutar o que a pessoa está sentindo, qual que é a queixa num momento tão frágil agora dessas pessoas, né? Eles vêm, surge uma queixa, eu estou precisando, meu amigo aqui do lado me queixou isso, me queixou aquilo, vem cá, consegue atendimento, o pessoal ali está ferindo pressão, aquela moça ali falou que está com a pressão alta, está sem os remédios. Então, quando eles identificaram, eles surgiram novas queixas, né? Eles, precisamos disso, pode chamar médica, pode entrar em contato com alguém que pode chamar médica, mais nesse sentido. Dr. Marcelo também é voluntário. Além de mais um médico, 6 profissionais de enfermagem e 5 psicólogos estão também engajados nessa iniciativa. Ele optou por atuar no abrigo do Derlizão, por identificar lá grande parte dos pacientes que atende no posto do bairro Carvalho, onde presta serviço. Começou semana passada, a cada 2 dias, que estão se tornando atendimentos diários, 1 hora por dia. Uma missão que, para ele, está só começando. Em um primeiro momento, que não começaram as doenças infecciosas da enchente, ainda a gente procurou vir para cuidar desse tipo de paciente de uso de medicação contínua, né? Então, renovar as receitas, ver o que eles estão precisando, quem perdeu medicação, para não ficar sem, muito hipertenso, muito diabético. E viemos em busca disso e para começar uma reconstrução de pessoas, que eu digo, né? Porque com a enchente, além de todos os bens materiais que levaram, além de tudo que aconteceu, o mais importante vai ser reconstruir as pessoas, né? O nosso estado vai chorar por um bom tempo aí. A gente vem buscando essa reconstrução, de crianças, de idosos que são ainda mais suscetíveis à depressão, a traumas, né? Então a gente vai buscar fazer um trabalho bem legal. Já conversamos com a Elis da Secretaria de Saúde que vamos fazer uma equipe multidisciplinar com psicólogo, médico, tudo para fazer um trabalho de modo geral na comunidade para recuperar isso, né? Para seguir em frente. Esse trabalho voluntário deve se ampliar? Está só começando? Está só começando, vai ser... Eu venho buscando conversar com a Secretaria de Saúde do nosso município para a gente fazer uma equipe
multidisciplinar e muitos voluntários já estão em busca disso, procurando a gente para fazer uma equipe para fazer essa reconstrução de pessoas, né? Vai ter outras equipes, obviamente, que vão cuidar da alimentação, que vão cuidar das roupas, e a gente vai buscar reconstruir essas pessoas, né? E mesmo que seja em um consultório improvisado, para quem está fragilizado pelo momento e que precisa de atenção médica, faz toda a diferença ser atendido por alguém disposto a ofertar cuidado de forma voluntária. Mais do que a receita médica, até a forma como é indicado algo básico como beber água faz diferença. E é curativo. Eu quero que tu tome 1 litro de água por dia, sem refri, sem suco. Pode ser? Até tu ficar boa? Esse carinho faz diferença, né? As tragédias, embora devastadoras, revelam um outro lado do ser humano que merece ser reconhecido, a da solidariedade e do apoio a quem precisa. Desde o início do mês de maio, quando as chuvas começaram no estado do Rio Grande do Sul, ações voluntárias ganham força em todo o território gaúcho. Equipamentos de socorro público a quem, em um piscar de olhos, viu tudo sendo tomado pela água. Os abrigos ganham contornos mais humanos com o movimento de pessoas que dedicam seu tempo, esforço e até recursos para minimizar o desconforto e tristeza de quem perdeu casa, memórias e história. Os abrigos, em boa parte, espaços amplos, abertos, sem qualquer identidade ou privacidade, refletem a impessoalidade que a urgência da situação impõe. Mas, para algumas pessoas, pequenas ações parecem tornar esse lugar um pouco mais quentinho. A gente viu que a gente tinha uma rede de amigos muito grande, de apoio muito grande, e que conseguiríamos, de certa maneira, fazer um pouquinho, né? Porque, na verdade, quando tu sai daqui, a sensação é que tu não fez nada. Só que a gente sabe o quanto é importante para as pessoas esse acolhimento, esse carinho, um alimento bem elaborado, bem manuseado, uma palavra de conforto. A Giovana perdeu tudo. Só saiu de casa com a roupa do corpo. O marido e os 3 filhos estão no mesmo abrigo, esperando a água baixar para ver o que sobrou da antiga moradia, no bairro Cristo Rei, nas imediações do Arroio Amorim. A água começou vindo e a gente já achando que não ia alagar tudo. E a água começou a vir com uma força assim que eu disse, vamos sair. O meu marido, não, porque não vai encher. Aí o meu marido saiu de dentro de casa com água já por aqui e foi ali na ponte. Aí ele estava ali pegando umas pessoas ali. E a Defesa Civil disse que não tinha caminhão para pegar nós, para pegar nossas coisas e que era para nós aguardar. E aí nós ficamos esperando e ninguém veio socorrer nós. Ninguém. Aí eu liguei pro pastor, que eu sou da igreja, né? Liguei pro pastor, o pastor foi ali, aí nós pegamos as crianças na garupa, saímos. Passado o susto, ela relata que, embora a tristeza com tudo o que viveu, encontrou acolhida onde foi abrigada. São bem atenciosos com a gente, eles são muito maravilhosos aqui. Olha, se a gente não tivesse eles aqui, parece uma família da gente. São muito carinhosos, eles dão as melhores coisas pra gente, a gente come toda hora, é só coisinha boa e é muito bom aqui. Eles vão ali, pegam os brinquedos, eles ficam lá no cantinho lá, ficam brincando, aí sai junto com as outras crianças. Eles não entendem, né? E aí pra eles nós estamos aqui só para passar o tempo, mas não. Mas aí ela fez bastante, as pessoas adoram ela, e aí ela fica às vezes até dizendo para as pessoas que quer ir embora com as pessoas. Não. Esse olhar direcionado, individualizado, auxilia inclusive a orientar sobre doações e necessidades das pessoas que estão sendo atendidas nesses locais. São mais olhos aqui, são mais olhos atentos às crianças, às pessoas, às necessidades. Né? A gente, conhecendo o pessoal do abrigo, os tamanhos, né? Às vezes tem algumas pessoas que estão um pouco maiores e a gente já direciona. É feita uma triagem, né? Eu hoje mesmo trouxe direcionado de acordo com o tamanho das pessoas. Teve aquela semana de calor, né? E aí depois uma outra demanda. E a Ana traz um detalhe que muitas vezes passa batido por quem quer ajudar. A doação de roupas G, GG e masculinas, que seguem chegando em menor número aos abrigos, mas são essenciais
para que todos tenham o mesmo atendimento. Por exemplo, um sapato de salto não tem necessidade, ninguém está precisando nesse momento. São roupas quentinhas, são roupas de tamanhos maiores. Nós temos muitas peças pequenas, né? A nossa dificuldade são peças grandes, jaquetas, casacos mais quentes para esse momento. Roupas, calçados masculinos, jaquetas, gente, roupas assim em boas condições, né? Roupas usadas, porém que não estejam assim rasgadas, né? Por exemplo, uma calça sem um fecho não nos adianta, daí a gente vai ter que acabar, é um retrabalho, porque nós temos que ainda direcionar essas roupas, porque elas não vão ser utilizadas nesse momento aqui no abrigo. É consciência mesmo, é tu fazer o bem sem esperar nada em volta e pensar que amanhã ou depois pode ser um de nós. Porque as coisas vêm de uma forma impactantes e quando tu vê, tu está inserida no contexto. Eu tenho pessoas aqui que tinham suas casas, que nunca passaram por um abrigo. Não é que as pessoas estejam num abrigo porque estão numa situação de menos condições, não. Elas foram afetadas mesmo. Porque assim, aqui tem pessoas que saíram, que as casas foram invadidas. Mas existem muitas pessoas na cidade que estão em casa de amigos, no interior que estão em casa de amigos, que jamais imaginou pela cabeça deles. Então eu acho assim, que é uma questão de tu sair um pouquinho ali da tua zona de conforto, olhar para o lado e pensar o que eu posso fazer, né? O que eu acho que seria tão pouco, como é que eu vou conseguir ajudar alguém? E vai lá e faz. Se não sabe como fazer, chega num abrigo, pergunta, porque vai ter trabalho para todo mundo, com certeza. E assim como todos nós, que estamos de alguma forma vivendo esses dias cinzas e tão tristes em função de tudo que o Rio Grande do Sul vem enfrentando, a Giovana acredita que uma vida nova nos aguarda, com fé e coragem para recomeçar. O que eu quero agora é uma vida nova. Uma vida nova é esperar. A vida nova, né? Tudo novo, começar tudo de novo, né? Perdemos tudo, agora o que tem é construir tudo de novo. O que importa é que a gente estamos vivos, né? Os meus bichinhos, consegui um salvar, só uma ficou, mas é vida nova agora, né? Construir tudo de novo. Não dá para desistir, ter fé em Deus e seguir em frente, é isso aí. Tudo de novo, vamos em frente. Os militares e o helicóptero da FAB, que esteve em Cachoeira do Sul ontem para a troca do gerador da Corsã, cumpriram uma séria e difícil missão, mas também tiveram momentos de contato, de acolhida, de realização de sonhos, principalmente de crianças. O helicóptero sobrevoando a cidade não é novidade para os cachoeirenses. Mas quando uma aeronave da Força Aérea Brasileira aterrissa e tem os motores desligados, quem está por perto aproveita o cenário para boas fotografias. Foi assim com o helicóptero da FAB, que veio da Base Aérea de Santa Maria para a operação de troca dos geradores da Corsã. Ele pousou no início da tarde no campo da Ubra. E logo que os militares desceram, foram clicados junto à equipe da Corsã. E enquanto a tripulação consumia o improvisado almoço, a aeronave estacionada virou a atração para quem morava perto ou passava por perto da Ubra. O gentil militar que guarnecia o local foi acolhedor ao desejo e sonho de pais e mães que se aproximaram para realizar o sonho dos filhos de conhecer e ter contato com um helicóptero. É sensacional isso aí. A gente é mãe, a gente só olha. Vou mandar pro Lucas. Não, vou mandar pro Lucas agora. Muito obrigada, filho. Obrigada. Pouco tá, porque os anos você tá pilotando lá. Cada um, adulto ou criança, que se aproximou, teve seu momento de tripulante. Foi fotografado, filmado e realizou o que para muitos parecia impossível. O Cleiton, que só observava de longe, foi mais longe. Até colocou o capacete. Piloto novo na aeronave? Piloto novo? Vai voar? Não vai cair, não? Eu creio que não. Deus está com nós. Tinha desejo de entrar conhecer um helicóptero por dentro? Primeira vez. É? Legal a experiência? É o sonho de toda gurizada, bem dizer. É? Não é pra qualquer um, não. Tu tá te achando aí, né? Não, não me achando nada. Só tô pra... põe ele de volta. Pode por aí. Ai, ai.
Assim nós nos despedimos. O NT Sul volta ao ar amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau.